Meu nome é Ellen Mazarax, eu sou de Salvador, Bahia, mas eu moro em Niterói, morei no Rio durante muito tempo, atualmente moro em Niterói, já vai fazer 10 anos, e eu sou Relações Públicas, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Cara, Relações Públicas, né? Muito doido isso, porque quase ninguém é Relações Públicas hoje em dia, poucas são as universidades que têm Relações Públicas, RP, mas eu sabia que eu queria fazer comunicação social. E quando eu entendi o que era RP, que tinha a ver com comunicação integrada, que tinha a ver com gente, lidar com gente, foi aí que eu me apaixonei. E foi por isso que eu fui escolher fazer RP. E se eu tivesse que escolher mil vezes eu teria feito a mesma coisa. O que te trouxe até aqui? Até aqui, com tantas coisas, eu fui trabalhar com comunicação empresarial, porque eu amava. Eu queria trabalhar com comunicação. Primeiro eu queria trabalhar com comunicação interna, que eu achava isso, eu gostava muito e trabalhei durante um tempo. Trabalhei com pesquisa de mercado e assim eu fui trilhando o caminho. Mas eu fiz aquele clássico, né? Terminei a faculdade, fui fazer MBA em marketing e aí eu comecei a trabalhar com comunicação como um todo, marketing também, não existia marketing digital, e aí eu estou denunciando minha idade. E aí, enfim, eu caí na área de saúde e assim me apaixonei e fui trabalhar, juntei comunicação, marketing, mudança de comportamento e finalmente com inovação em saúde, né? Isso para mim foi a grande mágica de tudo que eu comecei a fazer na vida. Quais são as suas feridas hoje? Caramba, são algumas. Primeiro que a vida nunca foi fácil, né? Eu nasci numa família simples, que eu sempre vi meus pais lutando muito para conseguir muita coisa. Então para mim tudo era muito, tinha que correr muito atrás. Então para mim a única opção era estudar e trabalhar, então eram as únicas possibilidades para mim. Eu sou de uma família que metade é nordestina, outra metade é carioca, mas uma família com muitos integrantes, então famílias muito grandes. Então nunca sobrou muito tempo para detalhes assim, como, sei lá, atenção, carinho, essas coisas. Então era trabalhar, era andar, não tinha muito tempo para chorar, não tinha muito tempo para mimimi, né? Como diziam antigamente. E eu acho que isso, ao mesmo tempo que isso deixou marcas, isso de alguma forma fortaleceu, não romantizando uma coisa que não é romantizável, né? Mas a gente tem que... Isso foi sim uma certa ferida, assim. A vida vai nos fazendo ficar mais fortes, né, ao longo do tempo. Fale um pouquinho sobre as suas feridas. Feridas? A gente odeia falar sobre isso, né? A gente sempre tem, né? São muitas, são algumas. Eu tenho algumas feridas porque meu pai trabalhava muito, minha mãe era uma pessoa muito rígida, família muito grande, não tinha muito tempo, era tudo muito corrido. Não tinha muito tempo para a gente discutir certas coisas, então a gente vai passando por cima de alguns sentimentos, algumas coisas, mas eu não sei, eu acho que a gente vai ultrapassando. Mas eu tenho algumas feridas mais recentes, né? Quando eu estava no corporativo, então eu trabalhava muito e aí eu já tinha o Pedro, né? Eu tenho um filho de 11 anos hoje, mas o Pedro era pequenininho e eu não vi muitas coisas do Pedro quando o Pedro estava crescendo. E isso para mim acho que é a ferida mais aberta que eu tenho hoje e que eu tento administrar, mas ela ainda é muito gigante assim dentro de mim, sabe? E as suas alegrias? Minhas alegrias são muitas. Primeiro que eu tenho uma família que eu tenho muito orgulho, eu tenho amigos que eu tenho muito extremo orgulho de ter construído, porque para mim são uma família que eu acabei criando. Eu tenho
projetos que eu tenho muita felicidade, não só a UXMed, como outros projetos também, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu tenho muitas coisas que eu vou investindo. Eu não gosto, eu tenho uma máxima de que eu não me envolvo se eu não tiver que me envolver até o fim, né? E isso para mim é importante, estar disposta a estar para as pessoas e para as coisas que eu faço. Então isso para mim me dá muita alegria, e principalmente participar da vida do meu filho. Eu acho que hoje a maior alegria que eu tenho é isso. E montar o projeto e ver as pessoas vibrando junto comigo, vibrando junto com o projeto, que hoje não é mais meu, eu sempre digo isso. Começou comigo, eu pensei nele, mas não é mais meu. É um projeto que já saiu da minha mão, que hoje eu vejo as pessoas co-criando junto comigo, e isso que eu acho que é o mais bonito. E hoje a minha maior alegria é ver aquilo que era só uma ideia, que era só uma hipótese, começar a se transformar em algo muito maior, né? Uma vez um cliente, não é cliente, já virou amigo, né? Ele falou assim: vocês deram cor pro meu sonho. E aquilo foi tão bonito, porque é isso. Isso é mais bonito que qualquer coisa, do que qualquer dinheiro, sabe? E é para isso que eu acho que a UXMed existe. E é por isso que a nossa questão, a minha questão, e eu vejo as pessoas que participam, a gente preza tanto pelo alinhamento de princípios, é claro que pode parecer utópico, pode parecer, quando vocês crescerem mais isso vai ser impossível. Pode ser, mas na medida do possível a gente sempre tem que voltar para aquilo, para a nossa origem, né? Para aquilo que o que levou a gente a criar a UXMed ou a criar os nossos projetos, a gente tem sempre que ter isso em mente. É aquilo, né? Você quer chegar, você quer ir longe ou você quer ir rápido? E se você quer ir longe, você tem que ir com as pessoas certas. Com elas. E com elas. Exatamente. E você tem arrependimentos hoje? Vários. Quem não tem? Eu tenho um monte de arrependimentos. Muitos. Arrependimento. Conta pra gente um pouquinho. Um monte. O primeiro arrependimento é ter perdido muito tempo insistindo em alguns projetos ou alguns caminhos que não valiam a pena, ou achar que eu precisava muito por exemplo, de alguma posição num emprego que, por uma questão financeira, por exemplo, por uma questão, como eu era muito humilde, eu achava que eu precisava de mais daquilo. Não. Eu tenho um arrependimento muito grande, essa questão é muito central ainda na minha vida, né? Eu fiz a transição recentemente, né? Então isso pra mim, eu tenho muito arrependimento. Eu tenho um arrependimento de ter sido muito dura comigo mesma e com as outras pessoas. Eu tenho muitos arrependimentos, porque eu sou uma pessoa muito enfática, né? Eu sou essa pessoa. Então, se eu tô chateada, eu fico muito chateada. Se eu tô alegre, eu fico muito alegre. Eu sou uma pessoa muito exacerbada nas minhas emoções. Mas hoje, eu acho que a maturidade vem me acalmando muito e isso é muito bom. E como é a sua autoestima, pessoal e profissionalmente dizendo? Minha autoestima melhorou muito, pessoal. Muito, muito. Eu emagreci. Primeiro, assim, fisicamente falando, eu emagreci bastante, porque eu cheguei à obesidade grau 3, e aí só nessa questão já foi uma melhoria. Mas foi engraçado porque não foi só um emagrecimento, porque mesmo emagrecendo eu olhava para o espelho, eu me via a mesma pessoa e falava, não, era aquela síndrome de impostora o tempo inteiro. Eu ainda tenho síndrome de impostora, às vezes eu olho e falo assim, cara, quem é essa daí? Porque assim, essa não sou eu. Eu vou dar errado, vai dar tudo errado na minha vida, e eu não estou participando disso. Isso aqui não me pertence. E tá tudo errado, né? Então, hoje eu classifico assim, todos os dias eu tento me convencer de que eu mereço tudo que eu estou construindo, porque sou eu que estou construindo. Mas porque o mundo tenta te dizer que não é isso. E é todo mundo mesmo. É cada detalhe, é cada coisa que você visualiza, é cada reunião que você passa, cada micro mensagem que você recebe. O mundo, ele tenta te convencer do contrário. E é uma luta diária. Agora, a minha autoestima profissional, hoje em dia, é maravilhosa. Eu trabalho com 4 mulheres,
Quer dizer, a empresa toda tem muitas mulheres, só tem 3 homens, né? Coitados deles. E nós nos apoiamos muito e hoje a gente se fortalece muito dentro dessa rede de apoio. E embora a gente tenha muitas dificuldades, então todos os dias é um leão por dia, né? Porque eu sou mais jovem, porque eu sou mulher, porque eu estou no mercado que é muito masculinizado, porque eu estou numa posição que em geral são homens, em geral eu entro em reuniões que só tem homens, então eu tenho que me posicionar e ao mesmo tempo eu me policio para não me masculinizar, porque eu não preciso me masculinizar, né? Então é uma guerra interna muito grande e às vezes chega no final do dia eu tô exausta, mas eu preciso, porque eu preciso fazer isso, porque eu sei que assim como outras mulheres me inspiraram, eu também sirvo de espelho para várias outras. E eu acho que isso é fundamental. Se cada um de nós fizer esse trabalho, a gente vai se fortalecendo e uma vai puxando a outra. E você acha que isso explica o porquê de você ser assim e ter escolhido ser assim? Ah, com certeza. Até pelo meu jeito enfático de ser, eu acho que tudo acaba se encaixando, sabe? Eu sou assim porque eu aprendi a me colocar dessa maneira. E ao mesmo tempo eu tento também aceitar as minhas vulnerabilidades e eu entendi também que existe um poder enorme nessa aceitação da vulnerabilidade. Quando você diz, olha, eu passei por várias questões emocionais, eu já tive burnout, eu já tive ansiedade, eu já tive síndrome do pânico, eu sei o que você está passando e ao mesmo tempo você ter a noção de que isso é normal, mas ao mesmo tempo isso também te fortalece na medida em que você consegue entender que essas vulnerabilidades fazem parte. E isso, quando eu descobri isso, foi o que me trouxe, basicamente isso me montou. E isso me deu toda a força que eu precisava. E foi aí que eu fui tomando muitas decisões muito importantes, né, na minha vida. Isso foi muito fundamental. Mas eu demorei muito para tomar essa decisão. Porque não é instantâneo. Sim. Requer muita mudança. E é sobre isso que eu queria que você falasse. Mudar. O que você pensa em mudar? Eu amo. E não me assusta. Eu adoro mudar. Eu tenho, na verdade, o meu pavor é me sentir estagnada. Eu não gosto, é uma coisa que me incomoda. Tem gente, eu respeito, que se sente muito incomodado com a sensação de mudança, porque a mudança assusta. E para mim não. Estagnar assusta. Então eu tenho sempre essa sensação de eu preciso fazer alguma coisa diferente, ou aquela coisa. Então eu era assim quando eu estava no corporativo, então eu era intraempreendedora, eu queria sempre mexer no que estava ali. Então eu sou uma pessoa que eu sou movida a isso, assim. E não é da boca para fora, eu curto. Então a UX Media hoje tem 3 anos, mas eu acho que eu já pivotei a UX Media umas 5 vezes. Então meio que é da minha natureza. Eu sou essa pessoa. Não julgo absolutamente quem não tem essas mesmas características. Acho, inclusive, que o mundo precisa das 2 pessoas, dos 2 estilos. Porque imagine se o mundo todo fosse feito de pessoas que quisessem mudar o tempo inteiro todas as coisas. Não. Acho que a gente precisa ter um equilíbrio nas coisas. Mas eu amo. Adoro. Muito bom. E medo? Como é que você define medo? Medo. Engraçado, né? Eu tenho muitos medos, todos nós temos. Mas o medo, ele me move, ele me alavanca. E às vezes o medo, ele me deixa pensando assim 24 horas. E eu fico muito calada, muito introspectiva, muito quieta. Eu falo pouco, que é muito difícil, eu falo pra caramba. Mas nesse dia eu fico muito quieta. E aí é a hora que eu tomo uma decisão. E em geral vem alguma epifania assim na minha cabeça, pum, e vem. E aí eu tomo aquela decisão e vou. Nem sempre eu acerto, mas aquilo me conforta. E aí eu vou com medo mesmo. É aquela história, vai com medo mesmo? Eu vou com medo mesmo. Mas me dá aquele friozinho na barriga, e eu adoro sentir o friozinho na barriga. Então, pra mim, medo é isso. Medo me alavanca. Agora, é a mesma coisa da mudança, né? É porque, pra mim, as 2 coisas estão muito próximas, muito interligadas.
É porque o medo vem do fato de você desconhecer qual vai ser a história que vem na sequência, né? A sua insegurança. Mas eu gosto. Eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Então defina pra gente você em apenas uma frase. Putz, uma frase? A pessoa que não consegue falar uma frase. Eu em uma frase. O imprevisível é bom? Essa é a sua frase? É. Então me fale você em uma palavra. Putz, uma palavra. Explosão. Acho. Pra gente finalizar, Ellen, falar de futuro. Como ele é para você? O futuro é pouco planejado, porque eu aprendi que planejar demais me traz uma ansiedade enorme e a ansiedade me atrapalha em tudo. Então o futuro é pouco planejado, mas o futuro é muito desejado. E é isso. E eu aprendi a viver o presente, claro, pensando sempre nas consequências, mas a não planejar muito. Planejar é muito ruim. Planejar me traz um nível de ansiedade que eu não preciso dela agora. Então, pra mim é isso. É isso, Ellen. Obrigada por inspirar e se inspirar tanto. Obrigada, amiga. Muito obrigada.